Gálatas, capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril,
que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que eu era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 4. Paulo compara o crente, antes da vinda de Cristo, a um menino de tenra idade, que não tem relação direta com seu pai quanto aos seus pensamentos. O menino recebe as ordens de seu pai, sem mais explicações, tal como um servo teria de as receber. O menino é colocado sob a direção de tutores e curadores até ao tempo determinado por seu pai. Do mesmo modo, os judeus, embora fossem herdeiros das promessas, não estavam em relação com o pai e seus desígnios em Jesus, estando em tutela sob a autoridade de príncipes que pertenciam ao sistema do mundo presente, de uma criação corrompida e decaída. O seu comportamento era ordenado por Deus nesse sistema, mas não além dele. Falávamos do sistema pelo qual eles eram dirigidos, embora pudessem receber, de tempos a tempos, algumas luzes divinas para lhes revelar o céu, a fim de os encorajar na esperança, tornando esses vislumbres mais tenebrosos ainda o sistema sob o qual estavam colocados. Portanto, embora fossem herdeiros, os judeus, sob a lei, estavam sujeitos à servidão. Mas, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, ato este que decorria da sua soberana bondade, para cumprimento dos seus eternos desígnios e para manifestação de todo o seu caráter. Deus o enviava, era ele quem agia. A lei exigia que o homem atuasse, mas ela própria demonstrava que o homem se revelava como sendo totalmente o contrário daquilo que deveria ter sido segundo a lei. Ora, o Filho de Deus vem da parte de Deus. Ele não exige nada. É manifestado no mundo em relação com os homens, sob o duplo aspecto do homem nascido de mulher e do homem sob a lei. Se o pecado e a morte entraram pela mulher, Cristo entrou também neste mundo pela mulher. Se pela lei o homem é colocado sob a condenação, Cristo coloca-se também sob a lei. Toma sob esse duplo aspecto a posição em que o homem se encontrava. Torna-a sem pecado, em graça, mas com a responsabilidade que a ela se prendia, responsabilidade a qual somente ele satisfaz. Havia em Cristo a manifestação de um homem que tinha o conhecimento do bem e do mal, e que era ao mesmo tempo sem pecado no meio do mal, mas havia na missão de Cristo um alvo ainda mais importante. Cristo veio para resgatar aqueles que estavam sob a lei, para que os crentes, quaisquer que eles fossem, recebessem a adoção.
Ora, que os crentes de entre os gentios tinham sido admitidos a terem parte na adoção, era o que demonstrava o envio do Espírito Santo, que os fazia clamar: Abba, Pai. Porque é por eles serem filhos de Deus que Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. Verso 6. Do mesmo modo como ao coração dos judeus, sem qualquer distinção. O gentio, o estrangeiro na casa, e o judeu, que de tenra idade não diferia em nada de um servo, tinham tomado, um e outro, a posição de filhos, em relação direta com o Pai, relação essa de que o Espírito Santo era o poder e a testemunha, em consequência da redenção operada pelo Filho em favor deles. O judeu sob a lei tinha tanta necessidade dessa redenção, como o gentio nos seus pecados, e a sua eficácia era tal que o crente já não era escravo, mas sim filho. E se era filho, era também herdeiro de Deus por Cristo. Anteriormente, os gentios tinham sido escravos, não da lei, é verdade, mas daquilo que, por sua natureza, não era de Deus. Não conheciam a Deus e eram escravos de tudo aquilo que usava indevidamente o nome de Deus para a cegueira do coração do homem afastado de aquele que é verdadeiramente Deus e Senhor e do seu conhecimento. Ora, que faziam eles, esses gentios tomados cristãos? Queriam ainda colocar-se sob a escravatura desses miseráveis elementos mundanos e carnais, aos quais eles tinham estado não havia muito submetidos, dessas coisas de que o homem carnal podia fazer a sua religião, sem ter um só pensamento moral ou espiritual, dessas coisas que colocavam a glória que devemos dar a Deus em observâncias exteriores de que um incrédulo, um pagão que não conhecesse a Deus, podia fazer a sua religião e gloriar-se. Como figuras que Deus empregava para dar de antemão testemunho das realidades que estão em Cristo, as ordenanças tinham o seu justo valor. Deus sabia como conciliar o emprego dessas figuras, úteis para a fé, com um sistema religioso que punha à prova o homem na carne e que devia mostrar-se, ajudado por todos os meios, o homem era capaz de permanecer diante de Deus e de o servir. Mas voltar a essas ordenanças, feitas para o homem na carne, agora que já existia substância daquilo que essas sombras prefiguravam, e que Deus tinha mostrado a incapacidade em que o homem se encontrava de se tornar justo perante ele, era voltar à posição do homem na carne e colocar-se sobre esse terreno, sem nenhuma ordem de Deus que sancionasse tal ato. Era, com efeito, reintegrar-se no campo da idolatria, isto é, voltar a uma religião carnal, arranjada pelo homem, sem nenhuma autoridade de Deus, e que de maneira nenhuma punha o homem em relação com ele. Porque as coisas realizadas na carne não têm, certamente, esse efeito. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, diz Paulo no verso 10. Era isso mesmo que faziam os pagãos nas suas religiões humanas. O judaísmo era uma religião humana ordenada por Deus, e voltando a ela quando a ordenança de Deus já não estava em vigor, eles voltavam ao paganismo,
de onde tinham sido chamados para terem parte com Cristo nas coisas celestes. Nada poderia ser mais impressionante do que esta exposição daquilo que é o ritualismo depois da cruz. É paganismo puro. É um regresso à religião do homem, quando Deus já está plenamente revelado. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco, diz o apóstolo no verso 11. Mas os Gálatas censuravam-no por não ser um judeu fiel segundo a lei, visto ter se libertado da sua autoridade. Sede como eu sou, pois também eu sou como vós. Diz ele, o que quer dizer? Livre a respeito da lei. Nenhum mal me fizestes ao dizerdes que eu sou. Provera a Deus que vós o fosseis tanto como eu, continua ele. Em seguida o apóstolo recorda o seu espinho na carne. Esse espinho era qualquer coisa capaz de torná-lo desprezível no seu ministério. No entanto, eles tinham-no recebido como se fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Que era então feito dessa bem-aventurança de que eles tinham gozado? Sentia-se ele, porventura, tornado seu inimigo por ter-lhes dito a verdade? O zelo era bom, mas só quando tinha por objeto o bem. Deviam perseverar sempre nele, e não apenas quando ele, Paulo, estava presente. Os novos doutores eram muito zelosos na mira de terem os Gálatas por seus espectadores e de excluírem o apóstolo para mais facilmente os atraírem. Paulo estava de novo como que em dores de parto, a fim de que Cristo fosse formado nos seus corações. Impressionante testemunho da força do seu amor cristão. Este amor tinha caráter inteiramente divino. Não se enfraquecia pelo desapontamento que lhe teria podido produzir a ingratidão deles, porque tinha sua origem fora do atrativo do seu objeto. Moisés dizia: concebi eu porventura todo este povo, para que devia levá-lo ao colo? Números 11, 12. Paulo está pronto para passar uma segunda vez por todo esse trabalho de parto. Não sabe o que dizer. Queria estiar aos pés deles, a fim de poder, vendo-os, adaptar as suas palavras à condição deles, porque eles tinham, realmente, abandonado o terreno cristão. O apóstolo pergunta-lhes, visto desejarem estar sob a lei, se querem, na verdade, escutar a lei. Nela poderiam ver os dois sistemas, nos tipos de Agar e de Sara, o da lei, concebendo para a servidão, e o da graça, concebendo para a liberdade. E não só isto, mas também a exclusão positiva da herança para o filho da servidão. Não se podia juntar simultaneamente os dois sistemas. Um excluía o outro. O filho da serva tinha nascido segundo a carne. O filho da mulher livre tinha nascido segundo a promessa. Porque a lei e a aliança do Sinai estão em relação com o homem na carne. O princípio das relações do homem com Deus, segundo a lei, se tais relações tinham sido possíveis, era o de uma relação formada entre o homem na carne e o Deus justo. Quanto ao homem, a lei e as ordenanças constituíam uma longa servidão, cujo fim era refrear a vontade do homem, sem que esta fosse mudada. É altamente importante compreender que o homem sob a lei é o homem na carne. O homem nascido de novo
morto e ressuscitado, já não está sob a lei, a qual só domina sobre o homem enquanto ele vive neste mundo. Leiamos no verso 26. A Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, e não a mãe de todos nós. A Jerusalém lá de cima é considerada aqui em contraste com a Jerusalém deste mundo que, no seu princípio, correspondia ao Sinai. Note-se que o apóstolo não trata aqui da questão da violação da lei, mas sim da questão do seu princípio. A lei coloca o homem num estado de servidão. É imposta ao homem na carne, e o homem é contra ela. Pelo fato de existir no homem uma vontade própria, a lei e essa vontade estão em permanente conflito. A vontade própria é contrária à obediência. O verso 27 apresenta para muitos espíritos uma certa dificuldade, porque, de um modo geral, confunde-se o que ali é dito acerca de Agar e de Sara. Mas o apóstolo apresenta ali uma consideração à parte, sugerida pela ideia da Jerusalém de cima. Este verso é uma citação do capítulo 54 de Isaías, que celebra a alegria e a glória da Jerusalém terrestre no início do milênio. O apóstolo cita essa passagem do profeta para mostrar que Jerusalém tinha tido mais filhos durante o tempo da sua desolação que durante o tempo em que tivera um marido. No milênio, o Eterno, o Senhor, será o seu marido. Ele o tinha sido antes da rejeição do povo. Atualmente Jerusalém está desolada, não dá à luz. Não obstante, há mais filhos agora do que quando ela estava casada. Tais são os maravilhosos caminhos de Deus. Todos os cristãos são contados, quando as coisas terrestres retomarem o seu curso, como filhos de Jerusalém, mas de Jerusalém sem marido e desolada, de modo que os Gálatas não deviam reconhecê-la como se Deus a reconhecesse ainda. Sara não estava sem marido. A passagem citada de Isaías introduz uma outra ordem de ideias. Jerusalém, sem marido e desolada, de modo que, propriamente dito, ela não tem filhos. Tem mais filhos agora do que tinha nos mais belos dias da sua história, quando o eterno Deus e Senhor era um marido para ela. Isto porque, pelo que concerne à promessa, o Evangelho saiu dela. A igreja não é de promessa. Estava no oculto plano de Deus, de que as promessas não tinham nunca falado. A sua posição é mais elevada, mas aqui o ensinamento do apóstolo não se chega a essa altura. Mas nós, cristãos, nós somos também filhos da promessa, e não da carne. Os filhos de Israel segundo a carne não tinham outra pretensão senão serem filhos de Abraão segundo a carne. Nós somos filhos somente por promessa. Ora, a palavra de Deus expulsa o filho da mulher escrava, nascido segundo a carne, para que ele não seja herdeiro com o filho da promessa. Para nós somos filhos da promessa. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.